E nós queremos estabelecer regras para que a nossa conferência de imprensa não dure 1 hora, por um lado, porque a senhora ministra tem muito o que fazer. A questão da Covid é uma questão profunda, é uma questão que exige sacrifício, horas e horas de trabalho. E nós queremos ter a colaboração dos jornalistas para, em mais ou menos, se fosse possível, cada órgão colocar uma pergunta, nós teríamos apenas um bloco de 5 perguntas que a senhora ministra responderia e terminávamos então esse nosso ponto de situação. É um ponto de situação que nós hoje abrimos a oportunidade para 5 perguntas. Os órgãos se organizam, os jornalistas, não é? Porque também sentimos que nas reações, nas repercussões, há muitas perguntas repetidas, não é? Muitas perguntas acabam por se repetir, só que com formulações diferentes. A ministra estará disponível para responder a 5 perguntas. E nós, e como é regra em todo o mundo, nas organizações das conferências de imprensa, normalmente há sempre direito de preferência para aqueles órgãos que fazem transmissão em direto, as televisões e as rádios. As televisões, se não tiverem a fazer transmissão em direto, não precisam, né? Podem também articular com os outros órgãos. Às vezes a pergunta pode ser a mesma e depois a senhora ministra então se encarregaria de responder. Não sei se estão todos de acordo comigo para podermos fazer um trabalho de serviço público de qualidade que salvaguarde os interesses dos angolanos do ponto de vista do direito à informação e também salvaguarde os interesses do Executivo para que a senhora ministra possa, com a sua equipa, regressar ao trabalho. E não ficamos aqui 1 hora, 2 horas, né? Com muito tempo e pouca qualidade de produtividade do ponto de vista da eficácia da informação que o nosso público precisa em relação a esta matéria, né? A pandemia da Covid-19. Se a área se o diretor do SIAM já tiver em sua posse os jornalistas, os órgãos e as 5 perguntas, nós, em breves minutos, daríamos início então ao nosso ponto de situação, que hoje terá também uma aberturazita para 5 perguntas para a senhora ministra esclarecer, uma vez que há muitas questões que foram levantadas, não só ao nível das redes sociais, mas também em alguns órgãos tradicionais de imprensa. Ora bem, já temos aqui os 5 órgãos, então vamos dar início. Os órgãos vão colocar perguntas, uma por cada órgão. No máximo podemos permitir, salvo se for uma questão já mesmo que vai mudar o mundo, TPA, RNA, Angop, Jornal de Angola e Palanca TV. Estamos todos de acordo, não é? TV Zimbo? Não, TV Zimbo não está. Diretor, podemos? Excepcionalmente. Muito boa noite, senhores jornalistas. Sexta-feira Santa, 10 de abril de 2020, 15º dia de execução das medidas de exceção e temporárias constantes do Decreto Presidencial número 81/20 de 25 de março, de prevenção e controlo da Covid-19, que
que em princípio devem continuar a ser implementadas, uma vez que persistem razões que estão na base e que fundamentam a declaração de estado de emergência. O decreto presidencial número 97/20 de 9 de março prorroga o estado de emergência por um período de 15 dias, entre as 0 horas do dia 11 de abril e as 23 horas e 59 minutos do dia 25 de abril de 2020 e define as medidas concretas de exceção em vigor durante o período de vigência do estado de emergência. Sejam bem-vindos aqui ao CIAM, Centro de Imprensa Aníbal de Melo. Esta transmissão pode ser também seguida online no site www.ciam.gov.ao e também na sua rede social Facebook, que pode ser partilhada. Hoje vamos ter o ponto de situação sobre a evolução da pandemia em Angola, com a senhora Ministra da Saúde, a doutora Silvia Paula Lutucuta, que está aqui com a sua equipa, os 2 secretários de Estado, o doutor Franco Mufinda para a Saúde Pública e o doutor Leonardo Europeu para a área hospitalar. A evolução desta pandemia no nosso país nas últimas 24 horas, o ponto de situação será feito pela Ministra da Saúde, doutora Silvia Lutucuta, que também estará disponível para responder às perguntas dos nossos jornalistas aqui presentes. Senhora Ministra da Saúde, muito boa noite. A palavra é sua. Muito boa noite, Excelência, Senhor Ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação e Comunicação Social, estimados jornalistas, prezados telespectadores e ouvintes das várias rádios do país, queríamos, em primeiro lugar, agradecer todo o apoio e a mobilização diária para partilharmos convosco a informação sobre a evolução da pandemia no nosso país. Queríamos também dizer que continuamos dentro das medidas decretadas no estado de emergência. São medidas de exceção que têm como principal objetivo, entre outros, o corte da cadeia de transmissão da pandemia da Covid-19. Por esta altura e nas últimas 24 horas não tivemos mais nenhum caso registrado, portanto já lá vão 48 horas sem nenhum caso. Voltamos aqui a informar que temos num total de 19 casos, com 2 óbitos, temos 2 recuperados e continuamos a tomar as medidas de saúde pública, vigilância epidemiológica, laboratorial, bem como o manejo de casos. Queríamos também dizer que o nosso laboratório do Instituto Nacional de Investigação em Saúde processou 1.154 amostras, das quais 19 positivas, que já referimos. Temos 1.058 negativas e 77 estão em processamento. É importante aqui também referir que todos os nossos utentes ou viajantes que estavam nos centros de quarentena institucional já foram todos testados e por esta altura está sendo feita a testagem dos profissionais de saúde que estavam a acompanhar estes viajantes nos centros de quarentena institucional, bem como trabalhadores destas unidades que são muito bem conhecidas nos nossos centros de quarentena institucional. De uma maneira geral, continuamos a reforçar as medidas de vigilância epidemiológica, laboratorial, e também, por outro lado, continuamos a trabalhar e a aprimorar as nossas condições para assistência hospitalar dos eventuais pacientes com Covid-19. É importante dizer que a melhor medida é a prevenção, que de facto temos que continuar em casa. Foram decretadas essas medidas excepcionais. Só deve sair de casa quem necessita
e como foi muito bem definido, pessoas que têm responsabilidades e que têm que continuar a trabalhar, porque o decreto também dá, nas medidas excepcionais, a redução, recomenda a redução do efetivo nos locais de trabalho e, por outro lado, também diz que só as pessoas em caso de extrema necessidade devem abandonar ou sair das suas residências. Não falamos abandonar, mas sair das suas residências. As medidas de proteção individual e coletiva devem continuar. O isolamento ainda é prioritário e que, até aqui, fruto do acatamento das medidas estabelecidas, é que ainda só temos casos importados, não temos transmissão local, nem tampouco transmissão comunitária. Nós continuamos num estado permanente de alerta e gostaríamos que, neste contexto ou nesta conformidade, a nossa população evitasse agrupamentos desnecessários, mantivessem o distanciamento e acatassem aquelas medidas básicas de proteção individual e coletiva de forma geral. Também gostaríamos aqui de dizer que hoje recebemos um contingente importante de profissionais de saúde cubanos, médicos, na sua maioria, especialistas, num total de 256, dos quais 237 vêm pela primeira vez para reforçarem as nossas equipas no combate à Covid. Queríamos também aqui dizer que esta garantia ou esta assistência com profissionais especializados é extensiva até aos nossos municípios. Nós temos que garantir assistência especializada em todo lugar, em todos os municípios do país, para mitigar as carências que nós temos no nosso sistema. Nós temos, para este desidrato, ou para o cumprimento desta ação, vamos colocar nos 164 municípios do país médicos especialistas em medicina geral e familiar. Gostaríamos aqui de explicar que medicina geral e familiar é medicina, médicos especialistas em medicina familiar, que Angola tem uma carência gritante. Nós precisamos de dar respostas contundentes, podemos assim dizer. Estamos numa guerra sem fronteiras e sem limites contra a Covid-19, que é o inimigo número 1 de todo o mundo. Portanto, Angola tem que dar sempre um passo em frente, organizados como temos estado, dando passos em frente e aprendendo com os erros dos outros, temos que nos antecipar. E era muito importante, por esta altura, reforçarmos a nossa capacidade instalada em recursos humanos especializados. Queríamos dizer também que, para além destes médicos especialistas em medicina familiar, temos também médicos especialistas em infecciologia, em estatística, em saúde pública, em cuidados intensivos e outras especialidades. Realçamos estas que vão também dar um apoio muito importante. Também temos especialistas em laboratório e em virologia, peça fundamental neste pacote de assistência para o combate à Covid-19. Nós já estamos a trabalhar com os governos provinciais no sentido de prepararem as condições para a recepção destes profissionais. Vão ser distribuídos nos próximos dias para todas as províncias e teremos médicos em todos os municípios do país nesta perspectiva. Também gostaríamos aqui dizer que este contingente, à custa da Covid-19, nós apenas antecipamos a vinda de um contingente que já está programado
com o intuito de formarmos, dentro do nosso plano de especialização. Nós temos um programa ambicioso de especialização em medicina e em que a medicina familiar é uma prioridade. Nós queremos iniciar este programa de formação especializado já no segundo semestre deste ano. Portanto, os médicos estão cá, vão começar a fazer a formação a partir dos municípios dos nossos profissionais. A nossa ambição é iniciarmos este ano já com 1.500, porque é uma das especialidades prioritárias em todo o nosso sistema de saúde, para além da saúde pública, da obstetrícia e pediatria. Nós vamos iniciar este plano de formação. Também queríamos aqui reforçar que, para além do contingente cubano que será distribuído para todas as províncias, nós também vamos trabalhar com os nossos médicos recém-formados, recém-admitidos no concurso público. Mas, como devem compreender, esta guerra contra a Covid-19 não é uma guerra fácil, necessita de competências, necessita de profissionais experientes, e os nossos jovens também vão trabalhar e farão parte de todo este pacote. Irão para todos os municípios com as equipas cubanas para prestarem assistência, mas antes disso serão submetidos a uma formação intensiva, básica, de cuidados intensivos para médicos não intensivistas, que iniciará aqui para Luanda já segunda-feira, num esforço colaborativo entre o Ministério da Saúde, o setor privado no geral e também com a clínica multiperfil, que tem um excelente centro de formação, um bom centro de simulação médica, onde os nossos profissionais terão a oportunidade de melhorarem as suas competências. Portanto, temos que olhar para esta cooperação com Cuba como uma cooperação necessária. Queremos também dizer que os profissionais cubanos, por esta altura, são os profissionais mais cobiçados no mundo e que foi fruto das boas relações que Angola tem com Cuba já há vários anos, que tivemos o privilégio de ter um contingente nesta dimensão, que por esta altura é muito difícil. Portanto, vamos olhar para este grande ganho de forma positiva e também garantir que cada médico de medicina familiar e as outras especialidades complementares de saúde pública que vão estar nos municípios vão garantir que, a partir do município, nós tenhamos toda a cadeia de controle, não só para a vigilância epidemiológica, mas principalmente para a assistência, se nós passarmos para a próxima fase, que é a circulação comunitária do vírus. E nessa fase, ali não temos previsões, mas é tudo muito imprevisível, pode ser mais complexo, menos complexo. Como sabemos, ninguém está preparado em nenhum lugar, mas nós temos que continuar a apostar na prevenção, mas temos que estar preparados para os piores cenários. Em suma, era a informação que gostaríamos de partilhar convosco e estamos disponíveis para respondermos às perguntas e fazer alguns eventuais esclarecimentos sobre qualquer aspecto deste plano de contingência multissetorial, e que nós estamos aqui sendo porta-vozes da Comissão Multissetorial de Combate à Covid-19. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Ministra da Saúde. O país está há 48 horas sem o registro de nenhum caso. Os 19 casos confirmados mantêm-se, 2 recuperados, 2 óbitos e os 15 casos ativos. Vamos então a um bloco único de questões, vão ser colocadas pelos órgãos já inscritos. TPA, RNA, ANGOP, já a seguir, por favor. Ok, muito boa noite. Obrigado pela oportunidade. Nelson Cunha, Televisão Pública de Angola. A minha questão é mesmo dirigida à Comissão Interministerial
A Ministra da Saúde, como sendo parte desta comissão, está por dentro de todos os detalhes, com certeza. Então, eu vou começar por dizer, numa altura em que o que se quer é o isolamento social, ainda continuamos a assistir aglomerados de pessoas por exemplo, nos mercados de bairro, esses mercados que estão proibidos de acordo com o decreto presidencial do estado de emergência, que estão, de acordo com o estado de emergência, né, estão proibidos, mas eles ainda continuam a funcionar, os mercados de bairro, não os mercados maiores, os mercados de bairro, e também ainda continuamos a ver pessoas nas ruas, à porta das suas residências, algumas em movimento. Então, eu queria saber da senhora Ministra o que é que a Comissão Interministerial está a fazer para se reverter este quadro numa altura em que se quer evitar o contágio comunitário. Muito obrigado. Obrigado, João. Nelson Cunha, RNA. Muito boa noite, senhora Ministra. Muito boa noite, Angola. Senhora Ministra, amanhã começa a circulação interprovincial. Que controle será feito para as pessoas que saem de Luanda, tratando-se de uma zona onde há registro de casos? Independentemente daqui já se ter avançado de que os contactos de pessoas que foram testados estão todos isolados, podemos sempre descartar a possibilidade de haver sempre uma falha. E por outro, há a situação da aquisição ou da chegada de produtos, materiais provenientes da China. Estamos a viver a situação dos Estados Unidos? Uma pergunta. Muito obrigado. A pergunta era só esta. Como cada órgão tem uma pergunta, então, menos fico com esta de controle para a circulação interprovincial. Muito obrigado. Angope, por favor. Muito boa noite, senhora Ministra. Sou Yamben Daniel. A minha pergunta é a seguinte. Se as autoridades angolanas terão sido notificadas da morte de um cidadão angolano residente no Reino Unido por Covid, há informações dessas postas a circular nas redes sociais. Obrigado. Palanca TV. Muito boa noite. A senhora Ministra, gostaria de saber como ficou a situação dos cidadãos em quarentena domiciliar, no caso daquelas pessoas que deram contactos falsos. Muito obrigada. Rádio Eclésia. Jornalista da Rádio Eclésia para colocar a sua questão. Muito boa noite, senhora Ministra. E eu coloco a questão diretamente também à Comissão. Gostávamos de saber se eventualmente qual é o número de testes que foram deixados à província de Cabinda, já que alguns colegas fazem menção que os testes que lá foram levados, ou melhor, já que as pessoas que estiveram em quarentena, o nosso correspondente faz menção de que há poucos testes e gostávamos de saber quantos foram. Obrigado. Obrigado, jornalista da Rádio Eclésia. O último deste bloco é o jornalista da TV Zimbo. Muito boa noite, senhora Ministra. A minha questão vai para o seguinte. Tomamos conhecimento da chegada de especialistas cubanos ao nosso país, mas sabemos que a República de Cuba também tem vários casos positivos relativos ao Covid-19. A pergunta é, esses especialistas serão submetidos a uma quarentena? A outra questão prende-se com a colaboração dos jovens que participaram do concurso público e vão fazer parte também desta grande empreitada. Pergunto, há dinheiro para se pagar estes jovens que vão acompanhar estes especialistas cubanos nos 164 municípios do país? Uma última pergunta.
temos acompanhado informações que em alguns hospitais, alguns não de referência, diga-se de passagem, técnicos e técnicas de saúde estigmatizam pessoas com sintomas inerentes ao Covid-19. Que medidas o Ministério da Saúde está a levar a cabo para pôr fim e sensibilizar estes técnicos de saúde? Muito obrigado. Muito obrigado. A senhora Ministra tem a palavra para dar respostas que estão colocadas pelos jornalistas. Sim. Muito obrigada. É sempre um prazer partilhar informação e responder às preocupações dos senhores jornalistas, porque acreditamos que vêm também trazer as preocupações da nossa população. Eu queria, em relação à minha introdução, dar aqui nota que, para além dos médicos especialistas cubanos que chegaram, o mesmo avião também trouxe carga, e esta carga são medicamentos para fazermos face ao tratamento da Covid-19. Fármacos como a cloroquina, como o interferon, e também um antibiótico que é muito usado nos atuais esquemas de tratamento, a azitromicina. Portanto, também queríamos dizer que, para além dos profissionais, o Estado angolano adquiriu a Cuba estes fármacos, sendo Cuba um país com uma indústria farmacêutica muito boa e que, por esta altura, também está a fornecer aos vários cantos do mundo fármacos para o tratamento da Covid-19. Em relação às questões que foram aqui colocadas, algumas todas elas concorrem para as medidas do nosso plano de contingência e também as medidas do estado de emergência concorrem para que seja efetivo o corte da cadeia de transmissão. E é neste contexto que estamos a promover o isolamento social e estamos aqui numa campanha acérrima para as pessoas ficarem em casa, de que os nossos jornalistas ou a comunicação social têm sido bons porta-vozes e também grandes mobilizadores desta campanha. Também já foi aqui dito em conferência de imprensa e no trabalho que temos estado a partilhar, a informação a partilhar convosco, que nós vamos ter que reforçar as medidas para demover as pessoas de irem para a rua em alturas ou em momentos em que não têm necessidade de ir. Portanto, os órgãos de defesa e segurança vão reforçar as suas medidas para que, de forma pedagógica, façam com que as pessoas fiquem, na realidade, em casa. E assim evitarmos a transmissão da doença, e estamos numa boa fase em que ainda não temos circulação comunitária, e quanto mais isolamento tivermos, mais fácil será o nosso trabalho de prevenção, de diagnóstico e também eventual tratamento de casos que possam surgir. E isto vai até aos mercados. Portanto, nós temos estado a assistir que as pessoas vão ao mercado sem necessidade, por vezes vão passear porque vão ver os seus amigos, não vá ao mercado se não tiver necessidade, e por força das novas medidas excepcionais, ou medidas de exceção, já foram reduzidos os dias de funcionamento dos mercados com horários muito bem definidos. Assim, vamos todos trabalhar rumo ao corte da cadeia de transmissão da doença. Portanto, a transmissão, os ajuntamentos de pessoas são um grande fator de risco nesta cadeia de transmissão, e continuamos a fazer apelos, temos que educar a nossa população, os nossos jornalistas vão nos ajudar, através dos seus órgãos, a passar essa mensagem à população para continuarem em casa, porque realmente estas medidas de exceção não são férias, são medidas para prevenirmos doença
para termos uma população saudável, evitar mortes e uma pressão assistencial nas nossas unidades, que já é muita, e em caso de epidemia ou de pandemia, como já estamos a viver, se aumentar vertiginosamente o número de casos, nós não vamos ter capacidade de resposta como em qualquer outro lado. Portanto, temos é que prevenir em vez de remediar. Por outro lado, também queríamos dizer que, na realidade, vão ser abertas as fronteiras ou a cerca sanitária por 48 horas para facilitar o regresso de pessoas que estão deslocadas por esta altura. Nos primeiros dias, algumas pessoas, por várias razões, acabaram por ficar fora das suas províncias, não têm condições de subsistência por esta altura e, de forma controlada, vai-se levantar a cerca sanitária, mas é só para as pessoas regressarem para os seus locais de residência. Não é para as pessoas começarem a passear, irem aproveitar o fim de semana, não é para esta razão. Continua a ficar em casa, só as pessoas que têm que regressar para as suas áreas de residência é que se devem meter ou em estrada ou têm que ir de avião para regressarem aos seus locais de origem, mas um dado muito importante, só regressam aqueles que não estão a cumprir quarentena obrigatória. Portanto, quem estiver a cumprir quarentena obrigatória, institucional ou domiciliar, não poderá regressar. Por outro lado, as nossas equipas das províncias de saúde pública terão também o controle destas pessoas que estão a regressar a partir das suas fronteiras. E assim vamos assegurar que as pessoas que regressam estarão controladas. Por outro lado, é muito importante aqui recordar que por esta altura ainda não temos transmissão comunitária, temos casos importados, mas continuamos a nossa vigilância também com os contactos. Os contactos rastreados até aqui, com testes laboratoriais, foram negativos. Foi feita também aqui a pergunta, e todos nós aguardamos com toda a ansiedade a chegada dos produtos que vêm da China. Foram feitas aquisições que já estão pagas. Queríamos dizer que por esta altura a China é um mercado para todo mundo. Acreditamos que na forma como o processo tem estado a ocorrer, nós temos também apoio da nossa missão diplomática na China para acompanhar todo este processo in loco das aquisições. Fazemos fé que nesta segunda quinzena do mês de abril nós vamos começar a ter resultados das aquisições que estamos a fazer. Também queríamos voltar ou reiterar que continuam as aquisições locais, mas o mercado local já praticamente está esgotado, de modo que não estamos a recorrer ao mercado chinês, também a África do Sul, temos ido buscar testes na Europa, e é assim que nós vamos continuar a trabalhar. Falou-nos aqui de um caso de Covid-19 na Inglaterra. A nossa fonte de informação são as nossas missões diplomáticas. Estamos à espera, se é verdade, que a nossa missão diplomática nos notifique. Queríamos aqui dizer também que temos mais 2 casos em Portugal de pacientes infectados com Covid-19, pacientes nossos da Junta Nacional que estão em tratamento em Portugal e que já temos 2 casos infectados com Covid-19. Falamos também aqui, ou foi questionada a questão da quarentena domiciliar, das pessoas que deram endereços falsos. Queríamos também aqui fazer referência que um trabalho profundo está sendo feito pelos nossos órgãos de defesa e segurança. Muitos desses estão sendo encontrados por georreferenciação ou através dos seus documentos
de identificação e, felizmente, o povo angolano está atento e tem feito muitas denúncias. E com estas denúncias, nós temos recuperado pessoas incumpridoras e fomos colocando estas pessoas em quarentena institucional. Por outro lado, também foi questionada, foi feita uma pergunta em relação à quarentena domiciliar e à testagem. Nós temos estado muito atentos, principalmente para aqueles casos que foram contactos dos casos positivos. Nós temos estado a testar e até aqui não encontramos nenhum caso contacto dos casos positivos com o teste positivo. Mas todo o trabalho de continuação, de testagem, será feito. A nossa capacidade vai aumentar seguramente na segunda quinzena deste mês, à custa das aquisições que estamos a fazer. Por esta altura, temos apenas um laboratório com reagentes e equipamento com capacidade para 91 amostras por dia, mas já estamos a adquirir reagentes ou cartuchos para o GeneXpert, que teremos em 15 províncias do país, que é o aparelho que faz o diagnóstico da tuberculose, mas que já tem cartuchos para fazer o diagnóstico da Covid. A procura é muito grande, nós também estamos nestas listas, com pagamentos já feitos, e a espera, a partir do dia 15, de que as coisas aconteçam também para nós, e para além do investimento que estamos a fazer nos testes rápidos. É importante aqui dizer que os testes rápidos tiveram uma grande evolução, ainda continuam à espera de certificação da Organização Mundial de Saúde, mas já temos testes que estão certificados pela FDA e estão a ser amplamente usados na Europa, no Brasil e agora nos Estados Unidos, e são estes testes que nós também estamos a adquirir. Quanto à província de Cabinda, queria apenas aqui corrigir que a província de Cabinda ainda não faz testes. A província de Cabinda tem material para coleta de amostras, mas o processamento dos testes é cá em Luanda. À semelhança do resto do país, nós temos colhido amostras nas províncias, são processadas cá em Luanda. Quando a nossa capacidade aumentar, é claro que nós faremos testagem em massa, mesmo em pessoas assintomáticas. Por outro lado, falou-se aqui do contingente cubano que chegou. Queríamos dar nota que o contingente cubano que chegou já fez quarentena em Cuba, já foram testados, mas mesmo assim mandam as boas normas de saúde pública, apesar de curta, mas vão fazer também uma curta quarentena e vão ser testados cá em Angola para tranquilizar todos e garantir que todo o processo está a cumprir com os requisitos da Organização Mundial de Saúde. Provavelmente não vão ter necessidade de fazer os 14 dias, mas é só o tempo para termos a garantia que os testes cá em Angola também são negativos, e é o que nós vamos fazer. Quanto aos médicos que serão colocados também, os nossos jovens que aprovaram no nosso concurso público, estes entram já no processo de admissão. Na próxima semana já vamos começar, e já começou, nos nossos recursos humanos, já estão a processar, porque agora nós temos o processo. Antigamente tinha que ir para o Tribunal de Contas, mas agora esta avaliação do Tribunal de Contas é a posterior e torna o processo mais fácil, porque vamos logo para o SICF, vamos começar já a introduzir, e, portanto, temos a garantia de salário para eles. Portanto, eles não vão trabalhar de borla, mas os nossos jovens estão muito empenhados, muitos deles já têm prestado serviço de forma voluntária, mas nós vamos oficializar. Não só os nossos jovens, como também temos muitos reformados
que antes do estado de emergência já estavam a dar apoio e continuam a dar apoio no nosso setor de várias formas. Nós temos pessoas que se têm que dedicar à pesquisa, à investigação, encontrar soluções, preparar protocolos, dar formação, e temos contado com o apoio abnegado desses profissionais reformados. Temos que aceitar que estão reformados pela idade, também pelo tempo. Muitos já têm outras doenças, como hipertensão, diabetes, doenças reumáticas, mas continuam, do ponto de vista mental e com as suas faculdades mentais muito boas, e que estão a dar todo o seu contributo na formação dos nossos profissionais mais jovens e também ao setor, à família saúde, à população angolana, para respondermos da melhor forma a esta pandemia da Covid-19. Também foi colocada aqui a questão do estigma. De facto, é um desafio a todos os níveis, não só com os profissionais de saúde, mesmo entre pessoas e famílias. As pessoas estão a sair das quarentenas, estão a ser estigmatizadas, mas gostaríamos aqui de lançar um apelo à nossa população. O setor da saúde já cumpriu com as suas obrigações, se deu alta porque ele tem os seus resultados negativos, é porque ele está bem de saúde, não deve ser discriminado. Quanto aos nossos profissionais, o que nós estamos a investir agora é na formação. Formação sobre a Covid-19, os efeitos da pandemia, as medidas de biossegurança, é onde estamos a reforçar, para o nosso profissional manipular os doentes sem ter medos e receios. Só temos medos e receios quando não temos a informação suficiente, não temos a formação, e também é nosso papel garantir que os meios de biossegurança estão nos locais para os nossos profissionais prestarem um melhor serviço sem medos. Eles já estão na linha da frente, estão a prestar o melhor serviço por esta altura, e fruto disso é que estamos na situação em que estamos neste momento, só com casos importados. Continuamos a fazer aqui um apelo à nossa população para ficar em casa. É importante cortar a cadeia de transmissão da doença. A Covid-19 é uma doença infecciosa de transmissão muito rápida e que tem um impacto social e econômico muito grande em todo o mundo. Nós estamos em África, já temos grandes desafios com os nossos sistemas de saúde, mas a nossa população tem que colaborar, tem que continuar a ficar em casa, tem que cumprir com as medidas de proteção individual e coletiva, porque realmente nós estamos aqui num combate com um inimigo que ainda não é bem conhecido. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Ministra da Saúde, doutora Silvia Lutucuta. O país está sem registro de casos nas últimas 48 horas. Hoje vamos fazer também referência ao decreto presidencial número 97/20 de 9 de março, que prorroga o estado de emergência por um período de 15 dias, entre as 0 horas do dia 11 de abril e as 23 horas e 59 minutos do dia 25 de abril de 2020, e define as medidas concretas de exceção em vigor durante o período de vigência do estado de emergência. A luta contra a Covid-19 deve ser encarada como um desafio de cada um e de todos nós. A Sexta-feira Santa hoje nos interpela a evitarmos comportamentos de risco. Seja consciente, fique em casa, cada dia uma vitória contra a Covid-19. Boa noite, voltamos amanhã para a nova atualização.